Já que aquele vídeo que eu trouxe falando sobre os canais fez tanto sucesso, eu decidi fazer mais um vídeo nesse sentido, só que dessa vez falando sobre o centro do ego e os canais desse centro no Human Design. Gente, tá uma chuva aqui, não sei se dá pra ouvir os trovões daí, mas se escutarem os barulhos, saibam que é trovão. De acordo com os comentários de vocês no último vídeo, eu percebi que tinha muito canal 2644, principalmente, que faz parte da conexão ali do centro do ego. Então eu decidi focar nesse centro e falar sobre esses canais. Mas antes eu quero te perguntar, o trabalho que você faz hoje te nutre? Nutre o seu coração de verdade? Ou você tá nesse trabalho só porque você sente que você precisa pagar as contas? Ou provar o teu valor pro mundo? Muitas vezes a gente percebe que o que sustenta o nosso trabalho é o medo e não o amor. É a busca por segurança e não o propósito de verdade. E no Human Design, o centro do ego ou do coração fala exatamente sobre isso. É um centro que é muito conectado com o valor pessoal, com a matéria, com o merecimento, com a nossa força de vontade para manifestar aquilo que a gente deseja no mundo material. E a primeira coisa importante de entender é que nem todo mundo funciona igual quando a gente fala sobre força de vontade e motivação. Porque se você tem o centro do ego, do coração definido, ou seja, preenchido com cor, você tem acesso consistente a essa força de vontade e motivação. Então você sabe, no fundo, quando algo está alinhado com seus valores e tem força de vontade para conquistar aquilo. O problema é quando você insiste em permanecer em algo que não honra o seu coração de verdade. Aí o corpo começa a cobrar. Então vem o esgotamento, vem a autossabotagem, vem a perda do prazer, a desconexão com o prazer e com o seu propósito. Porque esse centro não foi feito para sustentar o que não é verdadeiro. E esse centro funciona em ciclos, então precisa de descanso. Precisa que você se pergunte com honestidade: o meu coração está nesse trabalho? O meu coração está aqui? A minha verdade está aqui? Agora, se você não tem o centro do coração definido como eu, se esse centro está em branco, e a maioria das pessoas tem um ego ou um centro do coração não definido, existe essa pressão para provar o nosso valor, para provar que você é boa o suficiente, para provar que você merece ganhar aquilo que você ganha, para provar que você é capaz de realizar tal coisa, ou que você merece estar naquele lugar. E tentando se provar, você aceita mais do que você consegue sustentar, assumindo trabalhos e compromissos que não fazem sentido para sua alma. Você acaba mantendo isso, compromissos, contratos que drenam a sua energia. Não porque você acredita neles de verdade, mas porque você tem medo de parecer que não é capaz de quebrar esses contratos. E aqui eu preciso te lembrar de algo muito importante: o seu valor não está naquilo que você faz, o seu valor está em ser quem você é. Então lembre-se sempre disso, porque é muito fácil a gente se perder com esse centro não definido. Quando você coloca o seu valor no trabalho, o trabalho vira um peso na tua vida. E quando o trabalho vira um peso, o corpo grita, o estômago começa a reclamar. Gastrite, refluxo, má digestão, que tem muita conexão com esse centro. O sistema imunológico enfraquece, você sente fadiga constante, doenças recorrentes, o coração aperta. Você sente palpitação, ansiedade, cansaço profundo, e isso não é aleatório, é o corpo gritando para algo que precisa ser visto. Talvez você fez escolhas profissionais a partir do medo e não do amor. E quando você dá muito e recebe pouco, seja dinheiro, trabalho, reconhecimento, o corpo entra em estado de ruptura. Você precisa se desligar de si para continuar ali. E você não vai prosperar em nenhuma carreira enquanto você continuar se abandonando. Então talvez a pergunta mais importante não seja: esse trabalho dá dinheiro? Quanto eu vou ganhar com esse trabalho? E sim, isso está conectado com os meus valores mais elevados? Mesmo que ninguém veja, isso faz sentido para mim, para minha alma? O centro do coração não quer que você prove nada para ninguém. Ele quer que você entre em coerência com quem você é, com os seus valores e com os chamados do seu coração. Porque trabalho alinhado não aperta no peito, não te rouba o prazer de viver. Não exige que você sobreviva onde você não é nutrida de verdade. Trabalho alinhado sustenta o seu corpo, sustenta o seu coração e a sua vida. E a vida dos seus sonhos. E talvez o primeiro passo para mudar a sua realidade profissional não seja mudar de trabalho agora,
de uma hora para outra. Talvez seja parar de negociar o seu valor para continuar pertencendo. Quando você reconhece o seu valor, o trabalho deixa de ser um peso e volta a ser uma expressão natural de quem você é e da sua verdade no mundo. E aqui eu quero dar uma pausa e falar sobre a Bússola da Alma, porque a Bússola da Alma é a jornada para quem quer se aprofundar no Human Design, nessa ferramenta de autoconhecimento, de manifestação, de expansão da consciência que é tão profunda e tão maravilhosa, trazendo transformações positivas em muitas esferas diferentes das nossas vidas. Uma delas é o trabalho. Então, dentro da Bússola da Alma, você pode sim passar por uma jornada, pode não, vai passar por uma jornada de transformação pessoal muito profunda, mas é também para quem deseja ali, está intencionando expandir esse conhecimento para as vidas de outras pessoas, fazendo não só leitura de mapas, mas criando jornadas, produtos, mentorias incríveis, profundas e transformadoras para outras pessoas também. As inscrições para a Bússola da Alma estão abertas nesse momento, a turma 7. Eu vou deixar aqui embaixo o formulário de aplicação. Quando você se aplica, não significa que você está dentro da Bússola da Alma. A Fabi da minha equipe vai entrar em contato com você, te passando mais informações. E se for o seu momento mesmo, você vai sentir no seu coração e vai dar esse passo na sua vida, que eu tenho certeza que vai transformar não só o seu ano de 2026, mas a sua vida daqui pra frente. Porque eu falo, gente, que quando a gente acessa esse novo nível de consciência através dessa ferramenta, desse conhecimento, não tem como voltar atrás. A forma como a gente se enxerga a vida e as pessoas à nossa volta muda completamente. Então, qual o preço disso, né? Vale muito a pena cada pedacinho ali do que eu criei dentro da Bússola da Alma. Eu falo isso assim do fundo do meu coração, então já tem diversos depoimentos sobre a Bússola da Alma, se encontra no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube também. Caso você queira ouvir, né, outras pessoas falando sobre a bússola além de mim, vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? Agora vamos continuar então? Bom, o centro do ego, ele se conecta com o plexo solar, ele se conecta com o centro esplênico, ele se conecta com o centro G e ele se conecta também com a garganta. Então tem 4 canais possíveis ali que o centro do ego consegue ativar. Mesmo sendo um centro muito pequenininho do mapa, ele é um centro de muita importância e de muita relevância. Porque quando fala em valores, força de vontade, merecimento, né, conexão com o mundo material, que é onde a gente vive, a realidade tangível, é importante que a gente entenda como que esse centro está operando nas nossas vidas. Então pegue o seu mapa, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você gerar o seu, para você ver se você tem algum desses canais ativados no seu mapa, ou se você conhece alguém que tenha, para você compartilhar com essa pessoa os insights que eu vou trazer aqui para vocês sobre isso, principalmente na visão profissional, tá? Eu vou trazer muito nesse viés profissional, viés de carreira, de criação de produtos e serviços, como eu fiz no último vídeo e vocês gostaram bastante. Então o centro do ego se conecta com o centro G através do canal 2551, que é o canal da iniciação, que é o canal de transformação profunda, porque aqui a gente tem o centro do ego, coragem, força de vontade, valor, e o centro G, identidade, amor, direção na vida. Esse canal carrega a energia do despertar, não pelo conforto, mas pelo impacto real. Então, profissionalmente, esse canal não veio para acompanhar a leva, para acompanhar o fluxo. Veio para iniciar mudanças internas profundas nas vidas das pessoas, muitas vezes a partir de um choque de consciência, de uma iniciação. Ou seja, iniciação, você está sendo iniciado em algo. Você não é como você era antes. O seu dom não é ensinar algo novo para as pessoas, é despertar algo adormecido. Quem tem esse canal ativo costuma despertar coragem nas pessoas, costuma romper ilusões, máscaras, auto-enganos, costuma levar pessoas a confrontarem suas verdades. São pessoas que muitas vezes com a presença ativam o amor próprio, atuam como divisores de água nas vidas das pessoas. Então, se você tem esse canal, você é uma iniciadora de processos de transformação. Você marca o antes e depois na vida de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas não lembram exatamente o que você disse, mas lembram como nunca foram as mesmas depois da sua presença ou do seu trabalho em suas vidas. E como que você prospera tendo o canal 2551?
A prosperidade aqui não vem de algo muito previsível, digamos assim. Vem de autenticidade e de coragem. Então você prospera quando você honra a sua verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Quando você assume o seu lugar de líder e iniciadora. Quando você não se coloca dentro de uma caixinha só para agradar as pessoas. Quando você consegue cobrar de forma coerente com o impacto que você gera nas vidas das pessoas. Quando você confia que o seu trabalho não é para todo mundo, e sim para quem está preparado. Você prospera quando o seu trabalho é um trabalho transformador e não superficial. Quando é um trabalho baseado em expansão de consciência, não em fórmulas genéricas. Quando é um trabalho sustentado por integridade interna. Lembre-se que quando você tenta se moldar muito ao mercado, o seu fluxo de prosperidade trava. Então, os principais pontos de sabotagem desse canal são o medo de ser demais para aquela pessoa. Você pode tentar se diminuir para pertencer. Você pode suavizar o seu impacto, a sua intensidade para não incomodar as pessoas, para não chocar, para não ser rejeitada. E isso corta a sua potência e a sua prosperidade. E a segunda baixa vibração, ou forma de se sabotar, é você tentar confrontar as pessoas sem acolhimento, só pelo prazer do confronto. Ou quando você tenta provar o seu valor o tempo inteiro e até competir com as pessoas porque ele tá com o ego conectado, né, nesse caso. Então, acaba fazendo com que você se esforce muito, buscando validação, trabalhe além daquilo que é saudável para você, para mostrar que você é capaz. E prosperidade vem quando você não precisa se provar e quando você não tá se esforçando muito. E sim quando você consegue ocupar o seu lugar com leveza e facilidade. Quais são os modelos de negócio que funcionam melhor para quem tem esse canal? Mentorias profundas, individuais ou em grupo, funcionam muito bem. Jornadas de transformação, com começo, meio e fim, até presenciais, eu indicaria muito, né? Pode funcionar muito bem para quem tem esse canal, sabe? Organizar um retiro, uma viagem, que vai ser um marco, uma iniciação na vida de quem participar. Rituais, travessias, cursos autorais com posicionamento forte, marcando o antes e depois daquilo, comunidades conscientes, onde a sua presença é guia, não algo exaustivo para você. E lembre-se que você funciona melhor quando você não repete a mesma entrega em excesso, quando você não depende de atendimentos sequenciais iguais. Você precisa sentir que você está sendo um canal de grandes transformações nas vidas das pessoas, sendo uma catalisadora de transformações, não uma prestadora de um serviço raso, sabe? Quando você for criar conteúdo, o seu conteúdo ele não deve ser algo educativo no sentido clássico, e sim um ativador, algo que que marquem as pessoas, sabe? Eu vi aquele conteúdo e algo mudou dentro de mim. Um conteúdo que provoca reflexões profundas, que quebra crenças, que traz uma limpeza na vida de uma pessoa, traz verdades que as pessoas evitam encarar muitas vezes. Use o storytelling para isso. Compartilhe suas viradas de chave, seus processos de transformação. Assuma um posicionamento claro e não neutro. Inclusive, eu tive uma cliente que foi muito marcante para mim com esse canal, uma médica, projetora. E eu lembro que quando ela fez a análise comigo, ela estava querendo trabalhar com partos. Só que aí ela percebeu que isso ia acabar sobrecarregando muito ela, afinal de contas ela era uma projetora, e projetora precisa de pausa, de descanso, de uma boa noite de sono. E quem trabalha com partos, né, gente, a hora que a pessoa chama, você tem que sair correndo, pode ser qualquer hora. E ela viu que aquilo ia acabar sobrecarregando muito. Só que partos, né, o momento de um nascimento de uma criança é uma grande iniciação para a criança e para a mãe. A mãe está deixando uma identidade morrer e assumindo uma nova identidade de mãe. E a criança está nascendo, um dos maiores processos de iniciação aqui da nossa existência. E ela tem esse canal, né, essa minha cliente. E aí depois ela acabou sentindo muita vontade de trabalhar com cuidados paliativos, que para quem não sabe é quando a pessoa está no fim ali da vida, alguma doença grave, não tem mais nada a ser feito e os médicos simplesmente deixam essa pessoa em cuidados paliativos. Então é assim uma situação bem desafiadora para a família, para a própria pessoa lidar com aquilo, saber que está se aproximando da morte, e ao mesmo tempo é um grande processo de iniciação também. E eu achei aquilo muito marcante para mim, como ela, como projetora, sentiu 2 chamados de trabalhos tão fortes
justamente com iniciação, com um processo muito forte de iniciação e de transformação. Então, quis trazer aqui para agregar, caso você tenha esse canal, não significa que você deva trabalhar com isso, mas fica aí de inspiração. Agora, se você tem o canal 2644, que foi um canal muito solicitado nos comentários do último vídeo, esse é um canal que conecta o centro do ego, valor, vontade, recursos, matéria, com o centro esplênico, que é instinto, timing, percepção daquilo que funciona, daquilo que não funciona. Então, profissionalmente, esse canal é um canal muito forte de percepção e de influência nas pessoas. Você é uma pessoa que, se tem esse canal, sabe o que funciona, sabe para quem funciona e como comunicar isso de forma convincente, mas sem manipular. Não é sobre você ficar falando por falar ou só para vender. É sobre você dizer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, e as pessoas confiarem em você. Então, o dom desse canal é traduzir valor com muita clareza. Quem tem esse canal costuma perceber padrões de comportamento e o desejo de outras pessoas. Então, são pessoas que sabem, digamos que, ler o campo. E até, com base nessa leitura, ajustar a mensagem. Convencem as pessoas sem precisar forçar. Tornam ideias complexas, desejáveis e aplicáveis. Comunicam benefícios de forma prática e concreta. Então, se você tem esse canal, você é ponte entre conhecimento e aplicação, visão e vendas reais. E é por isso que esse canal é naturalmente conectado a marketing, vendas e posicionamento. A gente fala que é um canal muito bom para quem trabalha com marketing ou para quem trabalha com vendas diretamente, porque são pessoas que conseguem construir valor de forma que esse valor seja percebido pelas pessoas. Agora, se você tem esse canal, como que você prospera então? A prosperidade aqui vem quando você entende uma coisa que é muito importante. Vender não é manipular. É servir com clareza, é acreditar de fato naquilo que está sendo vendido, seja uma ideia, um produto, um serviço. Você é uma pessoa que prospera quando você confia no seu instinto para saber o que as pessoas precisam e quando elas precisam daquilo, quando é hora de vender aquilo, e cobra de forma coerente com o valor que você entrega, assumindo esse papel de comunicadora estratégica e de uma ótima vendedora. Não tentando convencer quem não está pronto ou quem não tem interesse naquilo. Você precisa honrar a sua inteligência emocional e comercial com esse canal, porque é aqui que você prospera, quando existe ética, alinhamento, verdade, as pessoas sentem, que é quando você acredita de fato naquilo que está sendo vendido por você. Agora, onde você pode travar com esse canal? Como eu falei, quando você tenta manipular alguém, né? Então, na baixa vibração, esse canal, consciente desse dom e dessa habilidade, pode acabar exagerando nas promessas, adaptando demais o discurso para agradar, usando muito dos gatilhos mentais para as pessoas comprarem algo que elas não precisam, vendendo algo que não está alinhado, e isso cobra um preço alto, energético e emocional, tá? Uma hora a conta chega. Ou até vergonha de vender, porque por você carregar esse dom natural de persuasão, você pode se sentir culpada. Eu não quero parecer interesseira. Eu tenho medo de influenciar demais as pessoas. Vender não é espiritual. E aqui a prosperidade trava, porque você está se censurando. Outra coisa que pode bloquear o fluxo desse canal é você tentar vender algo pela necessidade de ser reconhecida, pela necessidade de ser valorizada, e não por acreditar de fato na transformação daquilo. Então tome muito cuidado com isso também. Quais são os modelos de negócio que funcionam melhor para quem tem esse canal, então? Esse é um canal que você pode aplicar para uma área muito diversa de atuação. Mentorias, programas autorais, você pode ser uma ótima vendedora dentro de uma empresa, desde que você acredite muito no trabalho que você está fazendo ali dentro, abrace o propósito da empresa, lançando algo, né, lançamento de produtos digitais, comunidades pagas, funis de vendas conscientes, consultorias estratégicas, porque você é uma pessoa que se dá muito bem quando você não depende exclusivamente de atendimentos 1-a-1, quando você pode comunicar a sua visão em escala, quando você usa estratégia com sensibilidade, tem espaço para honrar o seu instinto esplênico, daquilo que tem tendência de funcionar e dar muito certo. E o seu conteúdo, ele não deve ser algo neutro, e sim estratégico, orientado para uma decisão. Então, funciona muito bem quando você mostra os benefícios claros daquilo que você está fazendo, ou
da empresa que você trabalha, quando você consegue conectar dor com solução, quando você usa storytelling, o antes e depois, para contar histórias de vida pessoais ou até das suas clientes, quando você se posiciona com firmeza, sem agressividade, sem manipulação, quando você educa enquanto conduz uma pessoa para uma escolha também, quando você não cria conteúdo só para informar e sim para conduzir uma pessoa realmente para uma jornada de tomada de decisão. Então, resumindo, você com esse canal 2644 prospera quando a venda é uma extensão da sua verdade e quando o instinto guia a sua estratégia. Não esconda o seu poder de influência, porque você veio para usar esse poder com integridade e inteligência. Agora vamos entrar no canal 3740, que é um canal que conecta o plexo solar, que é um centro de sentimentos, emoções, atualmente um centro motor de energia, mas entrando para se tornar um centro de consciência emocional, tá? Com o centro do ego, que é valores, força de vontade e motivação. Esse é o canal dos acordos, dos contratos, dos compromissos, da troca justa, do pertencimento, da comunidade. Profissionalmente, você é uma pessoa, se você tem esse canal, que não veio para trabalhar sozinha. Você veio para construir relações, para se relacionar, inclusive o contato olho no olho é algo que você gosta muito, que é importante para você no âmbito familiar, mas também no trabalho. A prosperidade para você nasce do vínculo. O seu dom é firmar acordos claros e sustentá-los ao longo do tempo, porque quem tem esse canal costuma construir comunidades muito leais. Eu entrego isso e você entrega isso, juntos somos mais fortes. Você é uma pessoa que faz com que as pessoas sejam vistas, sejam cuidadas, incluídas, você consegue sustentar relações de longo prazo, justamente porque você é muito fiel à sua palavra e aos seus contratos e compromissos. Então você emana confiança. Eu falo que é aquela funcionária que toda empresa deseja ter, porque você cumpre com aquilo que você fala por lealdade com você mesma antes de qualquer coisa, tá? Então leve isso para tudo que você quiser na tua vida. Esse é um canal muito bom para sustentar grupos, famílias, equipes, espaços terapêuticos, grupos de mentoria, por exemplo. A prosperidade aqui vem de uma palavra-chave, que é a troca justa, o equilíbrio. Se você sente que você está dando mais que o outro, não está em equilíbrio essa relação. Então, os combinados devem ser muito claros. O que eu entrego versus o que eu recebo. Até onde eu vou e até onde você vai. Então, leve isso para suas relações amorosas, mas também profissionais. Esse canal não prospera na exploração. Nem explorando, nem sendo explorado. Então, a prosperidade vem quando você respeita os seus limites, quando você consegue trazer equilíbrio, né, entre o dar e o receber, e quando você cria estruturas que sustentam um grupo, seja esse grupo de trabalho ou familiar, por exemplo. Agora, se você dá demais e recebe de menos, você pode boicotar a sua prosperidade. Você pode trabalhar além do combinado, você pode entregar mais do que foi acordado, você pode dar mais desconto do que deveria, sentir culpa ao cobrar o valor que aquilo vale, o valor justo, confundir cuidado com sacrifício, e o resultado é a exaustão, é o ressentimento, ou até o burnout, porque a gente está falando de um centro do ego. Pode ter um burnout se não cuidar bem da sua energia. E quem tem esse canal pode ter dificuldade em encerrar ciclos, em reajustar valores, em dizer não, em rever contratos e compromissos, em separar vínculo de responsabilidade, vínculo pessoal de vínculo profissional. Nem toda relação precisa ser eterna para ser verdadeira. Na baixa vibração, como a gente está falando de um centro do plexo solar, são pessoas que podem firmar contratos e compromissos em meio a ondas emocionais e depois se arrependerem. E quando a gente fala de plexo solar, é sempre importante ter um tempo antes de tomar uma grande decisão na tua vida, né? Aprender a esperar, encontrar a sua neutralidade emocional para ter mais clareza do que você realmente quer para a tua vida. Agora, quais são os modelos de negócio que funcionam muito bem para quem tem esse canal? Modelos que envolvam relacionamento, presença, acordos equilibrados. Então, a gente poderia levar isso para programas de memberships, assinaturas, mentorias em grupo, programas de acompanhamento, espaços terapêuticos contínuos, retiros, eventos presenciais também. Modelos de negócios que sejam baseados no relacionamento e na confiança com o cliente e com a equipe também. Então, se você tem esse canal, você é uma pessoa que funciona muito bem quando você não precisa vender o seu tempo o tempo inteiro. Quando você consegue construir uma recorrência. Quando você consegue criar um campo de pertencimento.
Quando você consegue trabalhar com pessoas que compartilham dos mesmos valores. O seu tipo de conteúdo ideal é aquele conteúdo acolhedor, humano, relacional, que valida as emoções das suas clientes, que cria a sensação de lar, de eu sei o que você está sentindo, porque eu também sinto isso, que reforça valores compartilhados, que convida as pessoas para caminharem junto, da sua empresa, da sua equipe, de você. Então, resumindo, acordos claros, equilíbrio, troca justa, tempo para tomar grandes decisões, relacionamento com as pessoas. São chaves essenciais para esse canal. Agora vamos entrar então no último canal, que é o canal 2145, conectando o centro do ego com a garganta. A garganta é um centro de expressão, de comunicação, de manifestação. E o ego é um centro de motivação, valores, matéria, merecimento. Quando a gente tem a conexão entre esses dois centros, através desse canal, a gente tem um canal de uma pessoa muito boa, com organização, administração e direcionamento de recursos, especialmente recursos materiais e financeiros, porque a gente está falando de um centro que fala muito da matéria. Então, profissionalmente, você está aqui para liderar, para decidir, para organizar o fluxo de recursos com consciência. A prosperidade para você está diretamente ligada à autoridade que você incorpora no seu trabalho, porque o dom desse canal é liderar o campo da matéria. Quem tem esse canal são pessoas que têm muita clareza sobre dinheiro, sobre recursos, sobre logística das coisas. São pessoas que sabem controlar muito bem o que entra, o que sai, para onde vai, onde está indo demais, onde precisa ir de menos. Tem essa voz natural da liderança. Tem essa essência de uma pessoa muito responsável pelo sustento do grupo. Tem uma facilidade muito grande em tomar decisões que são práticas. Sabe aquela energia do deixa comigo, eu sei como organizar isso? É o canal do rei, ou o canal do dinheiro, como muitas pessoas dizem. Porque esse canal sustenta empresas, equipes, projetos, comunidades, estruturas financeiras e operacionais. Quem tem é uma pessoa muito boa com todas essas tarefas. Como prosperar então com esse canal? A prosperidade aqui, ela depende de assumir esse lugar de poder sem culpa, de reconhecer que o dinheiro é parte da sua missão, de assumir liderança sem se justificar, de fazer a gestão da tua própria vida primeiro, de cobrar com clareza, com firmeza, de decidir sem pedir permissão o tempo todo, porque é um canal manifestador, né? Conectando o centro motor com a garganta. Quando você não confunde autoritarismo com controle. Então você é uma pessoa que precisa de estrutura, de hierarquia clara, de organização, de acordos definidos, de valores claros, de comando consciente. Sem isso, o fluxo financeiro bloqueia na tua vida. Agora, se você ficar com muito medo de controlar, receio de parecer autoritária, você pode acabar deixando decisões financeiras nas mãos de pessoas erradas, sendo que você é a pessoa que tem esse dom. E o resultado disso pode ser o caos, o desgaste e a perda de recursos por conta do descontrole. Agora, o que uma pessoa com esse canal precisa tomar muito cuidado é não confundir autoestima com faturamento. Conectar o seu valor com o dinheiro que você tem. Isso é muito perigoso para quem tem esse canal. O seu valor é ser quem você é, e não quanto você tem na sua conta bancária, tá? Preste muita atenção nisso, porque é um erro muito comum. Se você não está conseguindo fazer uma boa gestão do dinheiro nesse momento da tua vida, é um desequilíbrio desse canal, tá? Mas não falta do seu valor de forma alguma. Então, quem tem esse canal se dá muito bem com negócios autorais, empreendedorismo, né, empresas próprias, mentorias premium, comunidades com liderança central, produtos high ticket, programas de longo prazo, negócios escaláveis com processos bem definidos, porque quem tem esse canal funciona muito bem com decisão, com visão, com direção, com organização, com controle de recursos, de preços, de ofertas, de estruturas. São pessoas que não estão aqui para depender de validação externa. Estão aqui para construir algo que sustenta outras pessoas e para organizar isso de forma contínua. Quando a gente fala em criação de conteúdo com esse canal, o seu conteúdo precisa ser um conteúdo firme, de posicionamento claro, de assumir autoridade, algo que passe a sensação de ordem,
de respeito, de responsabilidade, de limites bem definidos, de liderança sem agressividade. Então, resumindo, esse canal prospera quando a liderança é assumida, quando o dinheiro é organizado, quando você sente que você está fazendo uma boa gestão dos recursos na tua vida, pessoal e profissional, né? O controle está sendo consciente, a autoridade está sendo clara, a estrutura está sustentando a vida e não o contrário. Quando você sente que você está ocupando o seu lugar de comando com maturidade e leveza. Me conta aqui se você tem algum desses canais no teu mapa, como foi para você acessar esses insights que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Aproveita para deixar nos comentários se você quer ver algum canal aqui, quem sabe eu trago mais um vídeo falando sobre isso, ou se você quiser algum outro tema que você gostaria que eu abordasse com mais profundidade aqui no canal do YouTube. Eu tô amando fazer os vídeos aqui para esse canal, porque de fato eu consigo levar vocês para um mergulho muito mais profundo do que no Instagram, e para mim tá sendo maravilhoso isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto da profundidade, eu tenho muita dificuldade em gravar conteúdos de 1 minuto e meio, ou enfim. Então aqui a gente tem espaço para isso, né? Tanto no podcast quanto nos vídeos que eu faço aqui. E não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e apoiar esse trabalho que eu tenho feito aqui para expandir a consciência e levar esse conhecimento para as vidas de mais pessoas. E claro, se você quer se aprofundar nesse conhecimento, afinal de contas eu trouxe aqui só um centro hoje e os canais desse centro. Dentro do Human Design existem vários níveis de diferenciação, são níveis muito profundos, inclusive eu vou trazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre os níveis de diferenciação, mas é um conhecimento muito transformador, gente, é profundo, mas é muito aplicável e transformador na vida real, sabe? Eu falo isso não só por experiência própria, né, pela minha experiência pessoal, mas também pelo que eu já testemunhei nas vidas das minhas clientes e alunas. É muito preciso. Uma vez eu recebi um depoimento, eu nunca esqueço, gente, foi no começo do meu trabalho com o Human Design, que foi de um médico, inclusive, o Daniel. Ele falou na época, ele mandou um áudio falando assim: mulher, o que é isso? É bruxaria? É o quê? Você nem me conhece, parece que você viveu a vida inteira comigo. Que é isso? Eu tô, assim, completamente encantada, ao mesmo tempo assustado, porque você sabe tudo de mim e mais um pouco. Coisas, você acessou lugares de mim que até eu não sabia direito. Muitas coisas que eu já sabia e outras que foram surpresas pra mim, sabe? E pra mim foi muito marcante, assim, que eu falei, não é bruxaria, é só um conhecimento realmente muito maravilhoso que eu sinto do fundo do meu coração, que todo mundo deveria ter a chance de acessar, porque muda as nossas vidas. A gente se relaciona, primeiro, com nós mesmas, de forma diferente, porque a gente passa a enxergar, de fato, nossos dons, nossos desafios também, para a gente lidar melhor com eles, e isso torna a nossa vida mais leve, mas também muda a nossa lente perante outras pessoas que fazem parte da nossa vida e a nossa lente para a vida. E se a gente muda a nossa lente para a vida, a gente muda a vida, sabe? Então eu sinto que tudo fica mais leve, mais simples. E a Bússola da Alma é a jornada que eu criei para compartilhar com vocês conhecimento na minha metodologia com muita profundidade, verdade, e trazendo a união de tudo que eu sinto, que se complementa muito com o Human Design, para você se transformar, mas também para você guiar outras transformações nas vidas de outras pessoas também. Então eu vou deixar o link aqui para você aplicar no formulário. A Fabi da minha equipe vai entrar em contato com você, te passando mais informações. Fica tranquila que vai ser muito leve, ninguém vai ficar te enchendo o saco, mas é para você entender de fato se esse é o seu momento de entrar para a Bússola da Alma, ou se você vai adiar mais um pouquinho essa decisão, mas eu sinto que normalmente acontece isso. A pessoa às vezes fica na dúvida ali no início, depois acaba se arrependendo e acaba entrando na próxima turma. Só que os valores mudam, né, gente? A cada turma eu ajusto o valor da bússola. Então, se você já tem clareza que esse é o momento que você quer dar esse passo, você tá decidida, né? Decisão. Cindir com o velho, se abrir para o novo. Se você tá nesse lugar, eu tenho certeza que a Bússola da Alma é a jornada para você e que você não vai se arrepender. Um beijo no seu coração, o formulário tá aqui. E até o próximo vídeo.